Agora abra o seu coração, que Deus vai falar contigo. Vem e fala comigo, Senhor. Estou pronto para ouvir tua voz. Quero sempre te obedecer. Tua vontade é o meu prazer. Olá, amados, olá, amadas, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala é o Diácono Barreto, da Igreja Cristã de Nova Vida de Magé. E eu tenho um objetivo no meu coração. O objetivo é ser canal de Deus para trazer algo da palavra dele, da palavra de Deus. É algo que ele já falou no meu coração. E com ousadia, eu gostaria de estar transmitindo ao seu coração e convidá-lo para ser canal de bênção também. Estar compartilhando com outras pessoas que você acha que deve ser alvo dessa palavra. Mas só faça isso caso essa palavra te abençoe, né? E certamente, por ser palavra de Deus, vai te abençoar. Portanto, faço um convite a você, dá um pulinho lá no nosso canal no YouTube, Barreto de Oliveira, vai lá, compartilhe. Tem alguns conteúdos, toda segunda-feira trazemos uma mensagem da palavra de Deus, e toda sexta-feira nós relembramos um quadro que tínhamos no nosso programa de rádio, que é o quadro Moral da História, que é uma história ilustrativa para abençoar a sua vida. Portanto, se te abençoar, compartilhe para que abençoe também outras vidas em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar você para estar lendo um texto da palavra de Deus, que certamente você já até conhece, um texto conhecidíssimo da palavra de Deus, que você talvez saiba de cor, mas cada vez que lemos a palavra de Deus, Deus fala de uma forma diferenciada às nossas vidas. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 14, aliás, no capítulo 7, no versículo 14, que diz o seguinte: "E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei os céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Senhor, aqui está a sua palavra, Senhor. Bastávamos fechar a Bíblia, Senhor, que estaríamos já alimentados pela sua palavra, Senhor. Mas eu te peço que usa-me como um canal de bênção para abençoar a vida do meu ouvinte, Senhor amado, Pai, para alimentar, Senhor, com aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Me ajude a transmitir e usa-me como um canal, Senhor, para abençoar. Em nome de Jesus te peço, te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, estamos aqui lendo um texto conhecidíssimo, conforme eu já falei, da palavra de Deus. É um texto que está no livro de Crônicas. O livro de Crônicas é um livro que o autor é desconhecido, mas segundo os estudiosos da palavra, provavelmente pela forma de escrever e pela época que foi escrito por Esdras. E o objetivo desse livro foi falar da história do povo de Deus no período pós-cativeiro babilônico. Depois dos 70 anos de cativeiro babilônico, o povo de Deus já tinha perdido bastante da sua cultura espiritual, né? Já tinha se corrompido com os deuses babilônicos, e Deus levantou esse escritor para estar trazendo esse texto, esses dois livros, que é 1º e 2 Crônicas, justamente para poder estar relembrando ao povo de Deus todos os feitos que Deus tinha feito na vida do seu povo. E nessa parte especificamente, o autor trata do término da construção do templo do Senhor. Todos sabem que Davi tinha no coração de levantar esse templo, de estabelecer esse templo, separou todo o material necessário para a construção do templo do Senhor,
Mas devido ao desagrado de Deus com Davi, ele falou para Davi que o Davi não iria construir o templo, que a outra geração, ou seja, seu filho Salomão, iria construir. E assim aconteceu. Salomão ele construiu o templo do Senhor com todo o material que Davi havia deixado, para ter um lugar onde Deus pudesse ser adorado, para abrigar a Arca da Aliança, que era a representação física da presença de Deus. E uma vez construído o templo, Deus falou com Salomão. E Deus falou com ele de uma forma muito direta. Ele falou assim, e a Bíblia fala assim: e de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. E se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, aí Deus começa, se o meu povo, aí começa o versículo 14, que se chama pelo meu nome, e Deus começa exatamente falando assim: e se o meu povo, olha que Deus está falando. Se você olhar nos livros de reis, nos livros de crônicas, você vai ver que a maioria dos reis começa assim: fulano reinou tantos anos em Israel ou em Judá, que os reinos estavam separados. E sempre, a maioria das vezes, mais de 90% das vezes, coloca assim: e fez o que era mal perante o Senhor. Olha isso. E Deus ainda assim está falando para aquele povo assim: e se o meu povo, isso quer dizer o quê? Que ainda que eu seja pecador, que ainda que você seja pecador, ainda que nós sejamos pessoas que cometamos pecados da nossa carne, porque a nossa carne é inerente ao pecado. Nós já nascemos com a natureza adâmica, e se nós não alimentarmos o nosso espírito, certamente estaremos caindo, incorrendo em pecados, e é natural que pequemos. Mas mesmo assim, Deus nos chama de seu povo. Olha só, Deus separou esse povo e lá, se a gente for lá em 1 Crônicas 18, a gente vai ver que ele deu vitórias ao povo dele através de Davi, e ele nos dá vitória através do Senhor Jesus Cristo. Ele levantou Salomão, vemos isso em 1 Crônicas 29, e Salomão, ele, ao invés de pedir riquezas a Deus, a palavra diz que ele pediu sabedoria. E Deus falou para ele: porque ao invés de pedir riquezas, pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria. Vai ser o homem mais sábio da terra. E mesmo assim vou te dar riqueza. E foi o homem mais rico da história, né? E foi isso que aconteceu, né? Deus abençoou o seu povo de tal forma que mesmo com todo o pecado do povo, Deus continua abençoando, né? E ele fala: meu povo, e nós somos povo de Deus, nós somos uma geração eleita por Deus através de Jesus Cristo, não pelos nossos méritos, mas através de Jesus Cristo. E Deus continua falando aqui a Salomão: povo que se chama pelo meu nome. Irmãos, existem muitos que chamam pelo nome de Deus sem o conhecer. Existem muitos que chamam a Deus porque já ouviu alguém falar em Deus, mas que não conhece. Mas é necessário. A Bíblia está ensinando aqui que existe uma forma para que Deus possa nos ouvir. E ele fala assim: e se o povo te chama pelo meu nome? E Deus continua aqui: se humilhar. Ou seja, se humilhar significa um sentimento de fraqueza, de inferioridade. Eu reconhecer a minha pequenez e a grandeza de Deus. Ou seja, Deus está falando aqui: eu vou ouvir, mas se fizer isso, primeiro ele coloca se humilhar, né? Humilhação é um sentimento de modéstia, é um sentimento de sem vaidade. Humilhação é um sentimento de submissão. Humilhação é um sentimento de reconhecer a total dependência de Deus. Ou seja,
se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se eu agir dessa forma, se eu buscar Deus, reconhecendo a total dependência dele. Aí ele continua dizendo aqui, e se orar. E para orar, nós temos que saber orar. Tiago 4,3, ele fala assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal com L, né? Para esbanjar-vos em vossos prazeres, ou seja, tudo aquilo que a gente quer para satisfazer a carne, Deus não nos ouve. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender que numa oração, ela tem que ter primeiro adoração. Nós temos que reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer que é o Deus que criou todo o universo e cuida de nós individualmente, e mais, cuida de cada célula do nosso corpo. Nós temos que também, numa oração, agir com humilhação, nos humilhar. Fala, Senhor, eu reconheço que nada sou e tudo és, reconheço que eu sou todo pecador e o Senhor é todo santo. Humilhação, numa oração tem que ter. E numa oração tem que ter gratidão também. Às vezes nós somos daquela turma que só olhamos o copo meio vazio, né? O copo está pela metade, mas só olhamos o copo meio vazio. Às vezes Deus nos abençoa tanto e a gente não vê as bênçãos de Deus, só olhamos aquilo que está faltando, querido. Tem que ter gratidão numa oração, tem que ter também intercessão. Porque se existe uma coisa que agrada a Deus, é exatamente a oração intercessora. Nós vemos lá em Jó 42, a palavra de Deus diz que Deus mudou a sorte de Jó, quando esse orava pelos seus amigos. E a palavra de Deus diz assim, continuando o texto, se humilhar e fala assim, e me buscar. Deus colocando aqui no versículo 14, e me buscar. Querido, de que forma você tem buscado a Deus? A maioria das pessoas, ao invés de buscar a face do Senhor, busca as mãos do Senhor, ou seja, as mãos que podem abençoar e liberar a bênção. Na verdade, Deus quer, a palavra de Deus diz que Deus busca verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade, ou seja, que busque a face dele. Portanto, nós temos que entender que temos que buscar ao Deus da bênção e não a bênção de Deus. A palavra de Deus diz que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando nós buscamos primeiro a Deus, Deus nos abençoa. Mas é necessário que busquemos a Ele primeiramente. O texto aqui fala, orar e me buscar a face, não as mãos. E ele continua aqui, e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, reconhecer que é pecador, se arrepender dos pecados. Porque não adianta, não adianta apenas eu reconhecer que sou pecador, que erra, todo mundo reconhece que erra, mas eu tenho que me humilhar e me arrepender dos meus pecados, porque é assim que Deus me ouve dos céus. Ou seja, converter dos maus caminhos, ou mudar de direção, não aceitar ficar do jeito que eu sou, do jeito que eu estou. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós vamos a Ele do jeito que nós somos, mas Ele não nos deixa do jeito que nós estamos. Ele muda as nossas vidas. Aí vem as promessas de Deus no versículo 14 aqui. Fala assim, então eu ouvirei do céu. Ou seja, essa é uma oração que agrada a Deus. Quando nós nos humilhamos, quando nós o adoramos, quando nós demonstramos gratidão a Ele, quando nós agimos com intercessão, quando nós fazemos as petições. E Ele fala, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Ou seja, quando eu reconheço que eu sou pecador, mas não só reconheço, me arrependo também dos meus pecados. E ele fala aqui, perdoarei os seus pecados. Aí vem a grande promessa, sararei a sua terra. Nós vivemos num tempo de doenças físicas, doenças emocionais, doenças psiquiátricas, doenças, vamos dizer assim, de caráter. O maior mal que a humanidade vive hoje é um problema de caráter, mas nós temos que entender que Deus sara, e Ele prometeu que Ele há de sarar a nossa terra. E essa é a oração que eu faço para as nossas vidas, que Deus possa
nos ouvir dos céus, que Ele possa perdoar os nossos pecados e que Ele possa sarar a nossa terra. E quando eu falo a nossa terra, eu estou falando da terra do seu coração e estou falando também da terra da humanidade, ou seja, da nação que vivemos, do estado que vivemos, do município que vivemos, do lar que vivemos. Que Deus possa agir dessa forma em sua vida, te abençoar, abençoar a sua semana com bênção sobre bênção e te abençoar rica e abundantemente, em nome de Jesus.